Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Espero que todos estejam bem, né, com saúde, você e seus familiares, né? Só que agora chegou a hora da gente estudar. Agora é para valer, né? Daqui para o final do ano, vamos continuar aqui firme e forte. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia de vocês. A gente vai continuar um bate-papo que a gente começou na semana passada, falando um pouco sobre o continente europeu, tá certo? Hoje a gente vai começar a detalhar mais informações interessantes relativos, né, ao continente europeu, tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né, meus queridos alunos do EJA 4, tá certo? Então, a gente já tinha comentado na aula anterior, mas vamos aqui reforçar novamente, né, que a Europa tem bastante países, tem exatamente o quê? 50 países, né? E nós vamos ter como grandes países a Rússia, né, a Polônia, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Espanha, a Finlândia, a Suécia e a Noruega, né? São grandes países. Mas nós vamos ter países pequenos, como a gente falou para vocês na aula anterior, que o menor país do mundo é o Vaticano, com 444 metros quadrados. São 4 quarteirões, né? Então, vejam, a grande diversidade da Europa é exatamente isso, eu ter países grandes e eu ter países pequenos, né? Eu tenho exatamente o quê? 50 países na Europa. Né, os que são os menores países: Mônaco, Andorra, San Marino, Luxemburgo, Liechtenstein, né? E, lógico, o menor de todos, que é quem? Vaticano. Como vocês observam aí no mapa, tá certo? Ela é banhado por vários mares e pelo Oceano Atlântico. Regis, qual é a diferença entre mar e oceano? Tá certo? Ambos têm água salgada, lógico, tá certo? Só que o oceano é aberto, tá certo? Enquanto o mar ele é fechado, tem apenas uma saída, tá certo? Ó, vou pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui a caneta, tá certo? Ó, caneta, pronto. Ok, né? Ó. Então vejam, aqui nesta área, isso aqui é um mar, ó, tá certo? Ó, porque ele é o quê? Fechado. Aqui, ó, é outro mar, porque ele é fechado. Esse aqui é o mais famoso de todos, o mar Mediterrâneo, tá aqui, ó, tá certo? Enquanto aqui o Oceano Atlântico, né, você observa, ele é o quê? Aberto, tá certo? Então, esta é a grande diferença, tá certo? Então vejam, né, 50 países, países pequenos, né, são países de uma diversidade cultural interessantíssima, tá certo? Que a gente vai conhecer algumas dessas diferenças. Existem também os países transcontinentais. O que é isso? Eu disse também na aula anterior que a Europa ela é tão grande, né, que ela poderia ser junto com a Ásia, poderia ser o continente eurasiano. No entanto, fizeram uma divisão, tá certo? Mas só que eu vou ter alguns países que vão ter uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Esses países são os países que eu chamo o quê? Transcontinentais. São dois, a Rússia e a Turquia. Tanto um como o outro tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Mas vamos já chegar lá, tá certo? Os limites entre a Europa e a Ásia, né, é o Mar Cáspio e o Mar Negro e os Montes Urais, né? O Montes Urais é uma extensa cadeia de montanha que vai separar. Antes do Montes Urais, Europa. Depois o Montes Urais, né, a Ásia, tá certo? Ele que vai fazer esta separação, tá certo? Normalmente a gente não fala que o Mar Cáspio e o Mar Negro separa a Europa da Ásia. A gente fala sempre de quem? Dos Montes Urais, tá certo? Que vai fazer exatamente essa divisão. Essa imagem que vocês estão observando aí do lado é exatamente os famosos Montes Urais. Os Montes Urais são montanhas, tá certo? Bom,
Que países transcontinentais são esses? Como eu disse para você anteriormente, eu tenho a Rússia, eu tenho a Turquia e eu tenho o Chipre, né? A capital da Rússia é Moscou. Moscou, né, está situada na porção o quê? Europeia, e a maior parte da população russa está na Europa, tá certo? Mas mesmo assim, embora ela esteja do lado europeu, tá certo? Ela tem uma forte influência dos asiáticos, tá certo? Embora a capital, a maior parte da população esteja no lado europeu, a Rússia tem uma forte influência do lado oriental, da Ásia, tá certo? Eu tenho também como grande destaque, como país transcontinental, quem? Turquia, tá certo? Que tem como capital Istambul, que é dividida pelo Estreito de Bósforo, tipo um rio que vai separar um do outro. Então você aprendeu que quando eu falo de países transcontinentais, no caso lá na Europa, são países que têm uma porção na Europa e uma porção aonde? Na Ásia. Grandes exemplos, a Rússia. A Rússia tem um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. A Turquia, da mesma maneira, um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia. Tranquilo? Vamos lá. Firme e forte, né? Outra coisa, quando a gente vai falar, não é, da Europa, a gente jamais vai deixar de falar desse nomezinho, Cáucaso, a região do Cáucaso, né? E o que é isso? É uma região, né, de uma cadeia de montanhas, né? Como eu tenho os montes Urais, né? Eu tenho também o Cáucaso, né? São cadeias de montanha que vão passar exatamente na região do Azerbaijão, da Geórgia e da Armênia, certo? Então, esses países formam o que eu venho a chamar de Cáucaso, né? Repetindo, Azerbaijão, Geórgia e Armênia, tá certo? Eles estão ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, tá certo? Como eu disse para vocês, né? Ele ganha essa denominação por estar na região das montanhas do Cáucaso, tá certo? E o interessante, esses três países, Azerbaijão, Geórgia e Armênia, anteriormente, eles faziam parte do que a gente chamava de quê? De União Soviética, tá certo? Então, a União Soviética tinha esses três países. Com o fim da União Soviética, tá certo? Esses países se separaram. Regis, mas por que a gente está tão preocupado, né, com esses países do Cáucaso, né? Pessoal, esses países são grandes produtores, né, de petróleo e gás natural, um dos combustíveis fósseis mais utilizado na atualidade. Então, por isso, é assim de país de olho naquela região. Vou dizer só três: Rússia, Irã e Turquia, né? Tem interesse nessa região geoestratégica, tá certo? E fora isso, né, a grande diversidade étnica, linguística, religiosa dessa região. Então você já sabe. Falou em Cáucaso, né? É aquela região da Europa, né, aonde está englobado o Azerbaijão, a Geórgia, a Armênia, tá certo? E esses países já pertenceram, quem? A antiga União Soviética. Tranquilo? Na fé? Vamos passar aqui, tá certo? Bom, eu tenho também uma divisão, tá certo? Eu digo que eu tenho a Europa Ocidental e a Europa Oriental, né? Isto vem, né, da época do século XX, uma disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, né, capitaneado pelos Estados Unidos, e o socialismo capitaneado pela União Soviética, tá certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo fica dividido em dois polos, né? É a época do mundo bipolar. Ou você estava do lado dos Estados Unidos, não é? Ou você estava do lado da União Soviética, o chamado período da Guerra Fria, que se inicia pós-Segunda Guerra Mundial. Então, dentro dessa ideia, os países alinhados, não é, aos Estados Unidos, né,
faziam parte da Alemanha Ocidental. E os países alinhados aos Estados Unidos, desculpe, à União Soviética, né, era a Europa Oriental, tá certo? Então, eu dividia a Europa no meio, uma parte capitalista e uma parte socialista, uma parte do Ocidente e uma parte do Oriente. O Oriente ficava com quem? Com a União Soviética, e o Ocidente ficava com quem? Com os Estados Unidos. Ó, vejam aqui no mapinha. Então está aqui a Rússia, né, ó, a União Soviética, que o famoso Montes Urais, que vai separar a Europa da Ásia. Então, esses países aqui era a Europa Oriental. Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Romênia, era a Europa liderada pela União Soviética. Já desse lado é a Europa Ocidental, né? Noruega, Suécia, Alemanha, França, né? Espanha, Portugal, Reino Unido, Escócia, Itália, né? Eram os países liderados pelos Estados Unidos. Então, eu costumava dividir a Europa em Europa Ocidental e Europa o quê? Oriental, tá certo? Então, esse é o nosso bate-papo para a gente começar a entender um pouquinho sobre a Europa. A gente tem um mês todinho para falar sobre a Europa. O que é que você vai fazer agora? Você vai fazer as atividades. Você tem um texto para você ler e responder as 5 perguntinhas. Teve dúvida? Repete o vídeo novamente. O importante é você participar. Depois, você faz no seu caderno, bate a foto e envia para a gente que eu estou esperando. Tá certo? Então, tenha uma boa semana de estudos e até a próxima semana. Fique bem.